Antes de começarmos, solicitamos cordialmente que você demonstre seu apoio dando um like neste vídeo e se inscrevendo no nosso canal. Nós apreciamos sua opinião e o convidamos a compartilhar seus pensamentos sobre essas impressionantes mega pontes chinesas na seção de comentários abaixo. Os Estados Unidos e a China são duas das maiores economias do mundo, e ambas têm uma longa história de envolvimento em projetos de infraestrutura em grande escala. No entanto, suas abordagens para conceber, planejar, financiar e implementar esses megaprojetos diferem significativamente devido a uma variedade de fatores políticos, econômicos e culturais. Mas nesse vídeo falaremos das principais pontes da China que desafia todos os padrões da natureza. Sem mais delongas, vamos iniciar uma jornada extraordinária. De fato, a construção de pontes tem uma longa história. Vamos discutir a Ponte Arcádico, também chamada de Ponte Kasarma, considerada a ponte mais antiga ainda existente no mundo. Essa antiga ponte em arco foi construída entre 1300 e 1190 a.C., e acredite ou não, ela ainda está em uso hoje. No entanto, a construção de pontes evoluiu significativamente desde a simples ponte Arcádico. Os propósitos, complexidades e funções das pontes se expandiram, assim como os orçamentos. Nosso destino será a China, onde a construção de pontes se transformou em um impressionante e complexo feito de engenharia que é difícil de igualar em outras partes do mundo. Ao longo do tempo, a China desenvolveu uma exibição de habilidades de engenharia verdadeiramente surpreendente, que é difícil de ser superada em qualquer outro lugar do planeta. O país tem desafiado os limites do design e da construção de pontes, criando estruturas incríveis que não apenas conectam cidades e regiões, mas também estabelecem novos padrões para as conquistas da engenharia. Em primeiro lugar, vamos mencionar a Ponte da Baía Hangzhou, também conhecida como Hangzhou Bay Bridge. É uma impressionante ponte localizada na China que conecta a cidade de Jiaxing, na província de Zhejiang. Esta ponte é uma das mais longas pontes transoceânicas do mundo e é um marco importante na infraestrutura de transporte da China. Ponte da Baía Hangzhou tem uma extensão total de aproximadamente 36 quilômetros, tornando-a uma das pontes mais longas do mundo. Ela é composta por várias seções, incluindo trechos em ponte e um túnel subaquático. A construção da ponte começou em 2003 e foi concluída em 2008, pouco antes dos Jogos Olímpicos de Pequim, para melhorar a infraestrutura de transporte na região leste da China. Em segundo, vamos mencionar a ponte do rio Xishui, que se ergue impressionante a 350 metros acima do rio. Quando o governo chinês decidiu impulsionar o desenvolvimento econômico nas províncias de Sichuan e Guizhou, ficou claro que uma ponte era essencial para conectar as rodovias Guizhoujiang-Shigu e Sichuan-Shugu. Assim, com o objetivo de estimular a economia local, a China embarcou na ambiciosa empreitada de construir uma ponte com mais de 2 quilômetros de comprimento e um custo impressionante 2,3 bilhões de dólares. A empresa Sichuan Road and Bridge assumiu a monumental tarefa de projetar, produzir e construir essa maravilha da engenharia. No entanto, ao construir a ponte, os engenheiros chineses enfrentaram desafios monumentais. Imagine que um local montanhoso sinuoso que poderia dar até mesmo corajosos pesadelos. No entanto, eles enfrentaram o terreno traiçoeiro e saíram vitoriosos. Eles até conseguiram economizar uma quantia considerável do orçamento, demonstrando que a engenharia de ponta e a eficiência financeira podem caminhar lado a lado. A próxima maravilha chinesa das pontes é a Ponte Green Juice, a primeira ponte de suspensão de única torre e única viga do mundo. Conectando as cidades de Yuxi e Chuxiong, a ponte irá reduzir significativamente o tempo de viagem. A Ponte Green Juice é uma parte crucial da rodovia Yuchu, com 190 km de extensão, e da rodovia Yunnan-Myanmar-Laos Thailand, com 9.000 km de extensão. A ponte se eleva a 169 metros acima do solo do vale e se estende por 1.200 metros pelo vale. A construção começou em novembro de 2015 e foi concluída em agosto de 2018. A estrutura final é uma maravilha arquitetônica que se destaca entre as montanhas acidentadas e a vegetação densa. Ela possui uma única torre com impressionantes 233 metros de altura, uma das mais altas do mundo, e 154 cabos de suspensão que sustentam o tabuleiro da ponte. O design de torre única não apenas é esteticamente agradável, mas também contribui para a eficiência e economia. A Ponte Green Juice é verdadeiramente uma demonstração das capacidades da engenharia chinesa. A próxima ponte é uma das minhas favoritas. A Ponte de Vidro da Montanha Zhangjiajie é uma das pontes de vidro mais famosas na China. Localizada no Parque Nacional da Montanha Zhangjiajie, na província de Hunan, esta ponte de vidro é conhecida por ser uma das mais longas e altas do mundo.
bem como por oferecer vistas espetaculares das montanhas e desfiladeiros circundantes. A ponte tem um comprimento de aproximadamente 430 metros e largura de cerca de 6 metros. A ponte está suspensa a uma altura de aproximadamente 300 metros acima do solo. A ponte de vidro da montanha Zhangjiajie foi inaugurada em 2016. Ela é construída com vidro transparente de alta resistência e sua estrutura em arco contribui para sua estabilidade. É importante mencionar que, devido à popularidade da ponte de vidro da montanha Zhangjiajie, é aconselhável verificar os horários de funcionamento, as políticas de ingressos e a disponibilidade de reserva com antecedência ao planejar uma visita, especialmente em épocas de grande movimento turístico. Além disso, a experiência de caminhar sobre a ponte de vidro pode não ser adequada para pessoas com medo de altura. E você teria coragem? Escreva aqui nos comentários. Agora vamos abordar a Ponte Pingtang, que cruza o Vale Grand Rift de Pingtang, na província de Guizhou. Essa impressionante ponte possui 2.135 metros de extensão e se eleva a uma altura de 332 metros acima do solo do vale. A estrutura da ponte é do tipo estaiada, com 3 torres e um sistema contínuo de vigas de aço. A Ponte Pingtang conquistou diversos recordes, sendo reconhecida como a ponte estaiada mais alta do mundo, aquela com o pilar mais alto e a de maior extensão entre aquelas de tipos semelhantes. Sua construção foi finalizada em 2021 e tornou-se uma atração turística de destaque na região, apresentando agora a Ponte Yangbaoshan, que é a ponte mais alta do mundo, erguendo-se a mais de 300 metros de altura e contando com 6 faixas de tráfego. Essa ponte de treliça de aço é verdadeiramente imponente, pairando sobre um reservatório e um rio. Ela desempenha um papel crucial na rodovia Guiyang-Huangping, reduzindo significativamente o tempo de viagem entre Guiyang e Huangping, de 5 horas para apenas 1h30. Os engenheiros responsáveis por essa grandiosa obra construíram-na com extrema precisão, demonstrando isso ao realizar testes de estresse, estacionando uma frota de 48 caminhões carregados, totalizando incríveis 1.920 toneladas de peso sobre a ponte. E adivinhe só, a ponte nem sequer oscilou. Não é de se surpreender que essa ponte tenha se tornado um símbolo do poder da engenharia da China. E se você acha que a extravagância de construção de pontes na China se encerra aí, prepare-se para uma surpresa. A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, reconhecida como a ponte marítima mais longa do mundo, é um testemunho da ambição e determinação da China. Para resistir a terremotos e tufões, os construtores utilizaram aproximadamente 400 toneladas de aço, quantidade suficiente para construir 60 torres Eiffel. Cerca de 30 quilômetros do comprimento total da ponte atravessam o mar no delta do Rio das Pérolas. Para permitir a passagem de navios, uma seção de 6,7 quilômetros no centro desaparece em um túnel subaquático que conecta 2 ilhas artificiais. E como se isso já não fosse impressionante o bastante, as seções restantes da ponte são uma mescla fascinante de estradas de ligação, viadutos e túneis terrestres, conectando perfeitamente as vibrantes cidades de Zhuhai e Hong Kong à ponte principal. É como um espetáculo rodoviário, combinando o melhor de ambos os mundos, terra e mar. A ponte requer manutenção constante, com o governo esperando gastar cerca de 30 milhões de dólares por ano para mantê-la em perfeitas condições. Afinal, quando se investe bilhões de dólares em uma obra-prima, é necessário estar disposto a não poupar esforços na manutenção. Portanto, a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau não é apenas uma estrutura estática. Ela é um testemunho vivo e dinâmico da engenhosidade humana, e uma obra-prima da engenharia que exige atenção, cuidado e, claro, um generoso orçamento de manutenção. Afinal, não se pode ter uma ponte tão extraordinária sem um pouco de cuidado de vez em quando. Estendendo-se por mais de 55 quilômetros, essa mega ponte conecta Hong Kong, Macau e Zhuhai, formando uma grande área da Bahia que abriga milhões de pessoas. No entanto, não pense que dirigir nessa obra-prima da engenharia é fácil. Muito pelo contrário. É necessário obter uma permissão especial e, mesmo assim, pagar um pedágio. É como se fosse um clube exclusivo para veículos automotores. Além disso, não pense em cochilar enquanto dirige, pois a ponte possui câmeras prontas para flagrar qualquer infração. Dar 3 bocejos e as autoridades locais estarão de olho em você. Mas saiba que eles também têm câmeras para detectar ameaças terroristas. Então a prioridade é a segurança, não é mesmo? Cada uma dessas estruturas ilustra as notáveis proezas que podem ser alcançadas quando visão, tecnologia e uma determinação incansável se unem.
Esperamos que tenha aproveitado esta exploração pelo universo das megapontes chinesas. Se você achou este vídeo informativo e envolvente, não deixe de dar um like e se inscrever no nosso canal. Agradecemos por assistir e por nos acompanhar nesta jornada virtual pelas megapontes da China. Esperamos vê-lo em nosso próximo vídeo.